Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Passaram bem aí quinta-feira, né? Vou ar mais um vídeo aí do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí, né, como eu prometi ontem, o assunto Pedro, né? A negociação envolvendo o Pedro, né, que saíram vários rumores de quanto tinha sido, quanto tinha pedido, o que o Zenit oferecia e finalmente o que acabou acontecendo. Na última segunda-feira, finalzinho da tarde, o Corinthians estava, né, encaminhando, praticamente acertando a venda do garoto Pedro ao Zenit da Rússia. Né? O Corinthians estava pedindo 17 milhões de euros. O Zenit topava bem menos que isso, mas bem menos mesmo. Aí o Corinthians, por 50%, né, dos seus direitos econômicos, né, o Corinthians pediu 12 milhões de euros. Aí o Zenit aceitou, só que seria parcelado em 3 anos. Aí o Corinthians baixou para 10, o Zenit não aceitou, 10 à vista. O Zenit não aceitou. E aí o Corinthians aceitou por 9 milhões de euros. Seria uma vista, né? 12 se fossem parcelados em 3 anos, o Corinthians acertou 9 milhões de euros, cerca de 46,7 milhões de reais na cotação atual. Timão, né, que é dono de 80% dos direitos do menino, e o Timão ia então repassar 50% e ficar com 30% de uma venda futura. E o Zenit acabou ficando com a prioridade da compra, né, do Pedro na negociação envolvendo o Yuri Alberto, onde também levou outros jogadores da base. O que ficou aqui, gente? Tava tudo certo, 9 milhões de euros à vista. Aí o jornalista Samir, né, do Café do Setorista, uma das suas fontes lá, apurou que na verdade esse valor será pago, né, em 3 vezes. A primeira, 4 milhões de euros em julho, agora. A segunda parcela, 2,5 milhões de euros em dezembro. E a terceira parcela, né, mais 2 milhões de euros, quando ele for em definitivo para o Zenit, que deve acontecer em fevereiro, após ele completar 18 anos. Né? Ele atualmente tem 17 e com essa idade não é permitido, né, que o jogador atue pela equipe que contrate. Então, 4 mais 2,5, 2,5, dá um total dos 9 milhões. Para o Corinthians é como se fosse à vista, porque o jogador só vai ser liberado, né, praticamente só em fevereiro. Só que não é à vista, né, gente? À vista é quando você recebe na hora. Se você vai receber em 3 vezes, se chama parcelado. Talvez o Duílio, né, tenha um problema em distinguir o que é parcelado e o que é à vista. O que acontece? O Duílio deu entrevista dizendo que o Corinthians precisa de dinheiro, isso todo mundo sabe. Então, para contratar, pagar, né, o Matias Rojas, que está chegando, e algumas pendências aí de jogadores que atuaram no Corinthians que processaram o clube, para o Corinthians não entrar no transfer ban, então o Corinthians aceitou, né, esse mando e desmando, na verdade, do Zenit, né? Porque o Corinthians, na verdade, virou uma filial desse clube russo. Na negociação envolvendo o Yuri Alberto por apenas 50% dos direitos do atleta, o Corinthians desembolsou ou desembolsaria 12,5 milhões de euros pela metade. A outra metade ficou com o Zenit, gente. Olha só a jogada. O Yuri Alberto, pelos 50% que o Corinthians teria que pagar, os 12,5 milhões, o Corinthians negociou o Robert Renan, o zagueiro. O Corinthians apenas tinha 55% dos direitos do jogador, acabou ficando com 11% e negociou o restante, em definitivo. Entregou o Duqueiroz, o Corinthians tinha 90%. O Mantuan, que o Corinthians já tinha emprestado, já tinha entrado nesse pacote pelo empréstimo do Yuri Alberto, e depois agora o
Zenit pagou, né, apenas 2 milhões de euros, né, que dá aí mais ou menos uns 10, 11 milhões de reais pelo jogador. Já são 3. Tinha prioridade no Pedro, prioridade, assim, não era necessário vender logo. E o Corinthians acabou fazendo isso, né, pelos 50% e ficando com 30%, mas como a gente conhece o Corinthians, até no caso do Pedrinho foi assim, quando o Pedrinho foi negociado com o Benfica. Daqui a pouco a gente vai descobrir que esses 30% o Corinthians já acabou dando, né, como até a torcida colocou ontem, né, umas duas coxinhas e uma Coca-Cola, ou uma coxinha e 2 Coca-Cola, fica a critério, né? Um pastel e um caldo de cana, isso aí. E o goleiro Ivan, que quando foi emprestado, junto com o Mantuan, né, na troca envolvendo o empréstimo do Yuri Alberto ao Corinthians, o Corinthians, né, ele retornou para o Vasco, né, foi jogar para o Vasco, a gente não ia aproveitá-lo mais, só que olha só, gente, você não vai aproveitar o atleta, você devolve o clube, mas você fica com 10% numa futura venda. Cara, você vai estar falando aqui de Robert Renan em definitivo, Mantuan agora em definitivo, Duqueiroz em definitivo, o Pedro, e ainda tem 10% numa venda do Ivan. Se você somar isso daqui, gente, dá bem mais de 50% que do Yuri Alberto. O Corinthians fez a pior negociata da vida. A pior. Essa vai se transformar a pior. Porque o Pedro é tido como uma joia da base. Pode vingar? Não sabemos. O Corinthians tem casos assim e um deles é o Lulinha. Né? Quem é da época sabe que o Lulinha chegou a receber uma proposta na época de 100 milhões do Manchester United. O Corinthians não quis vender, né, achando que ele ia evoluir, desenvolver essas coisas, e virou, né, uma negação, e o Corinthians acabou perdendo dinheiro. Então eu sei que isso acontece, eu até entendo, tem jogador que vinga, tem jogador que não. Mas tem jogadores que você analisa, você olha, você vê que são promissores. E o Corinthians acabou, gente, entregando, e olha, eu não duvido se mais pra frente, até o final do ano, né, se não vai sair mais uns 2 ou 3, ainda nessas negociações aqui, envolvendo o Yuri Alberto. Para mim, a pior besteira que o Corinthians fez. Eu queria o Yuri Alberto na época, mas não cedendo praticamente a sua base inteira. Aqui, tirando o Ivan, que não é da base, mas você tem 1, 2, 3, 4 jogadores, mais o quinto que era um goleiro. Gente, para montar um time falta só mais 6. Eu não duvido nada se daqui a pouco Matheus Araújo, Murilo, Wesley, entendeu? Felipe Augusto, Moscardo, esses aí começar a ir para a Rússia. Porque parece que o Zenit virou essa filial do Corinthians, né? Só que só o Corinthians que perde, o Corinthians não ganha aqui. É incrível. Essa, como eu disse, a pior diretoria até para negociar. Que o Corinthians não tem histórico de negociações boas, isso eu sei. Isso é histórico, o Corinthians só vende mal. Tem aí as suas vendas que até são valores altos, mas você pega os adversários, o São Paulo vende bem, o Palmeiras vende bem, o Santos vendeu o Ângelo pro Chelsea. Essa notícia foi ontem. Cara, eu não lembro agora de cabeça os valores, mas não chega nem perto dessa do Pedro. E o Ângelo tá quase no mesmo patamar, ele tem alguns, né, jogos a mais, ele apareceu bem mais cedo, tem gols, que o Pedro não tem, mas foi. E o Santos tinha só 70% e acabou ficando com 85%. Então uma negociação é uma coisa de maluco, mas olha só como vendeu bem o Santos. E o Corinthians não consegue vender. O que eles alegaram para negociar o jogador é: ele não é titular com o Luxemburgo. Ele tem poucos minutos em campo. Ele não fez nenhum gol ainda. Mas ele é promissor. Então é melhor vender ele do que esperar. E eu esperaria. Ele ainda é muito novo. Apenas 17 anos. Não daria para você esperar mais um pouco. Mas essa é a nossa diretoria, gente. Uma diretoria que peca por não ser nem transparente, né? Que é renovação e transparência, o nome da chapa, mas transparência nunca teve. E podemos estar vendo aí um jogador, né, daqui a pouco ser negociado por uma bolada, e o Corinthians não vai receber nada, porque esses 30%, é o que eu estou dizendo, esses 30% vai sumir.
Isso vai ser questão de meses. E mais jogadores deverão entrar nessa negociata que aconteceu, né? Mas aí o Pedro vai ficar no Corinthians, né, até fevereiro, quando ele completa 18 anos, e aí pode ser negociado se apresentar no time da Rússia. É isso aí, galera, tá? Isso aí é sobre envolvendo a negociação com o Pedro. Amanhã teremos outros vídeos aí sobre, né, as categorias de base do Corinthians que tá jogando. Hoje mesmo tem jogo. Amanhã eu trago um vídeo divulgando. Também vai ter sobre o Campeonato Brasileiro, né? A rodada aqui já começa no sábado. E não sei ainda exatamente quando que vai ser o sorteio da Sul-Americana, mas vamos esperar aí, porque falta definições. Provavelmente deve acontecer já na próxima semana. E aí eu farei também análise, né, do mês de julho, né, com os jogos do Corinthians, tá bom? Galera, curtam o vídeo, né, dê o joinha, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com os amigos, familiares, siga as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, tá bom? Deixem comentários, sugestões, críticas e vamos que vamos, né? Não podemos parar, beleza? Boa tarde, boa noite a todos e é Corinthians!